Um animal tão pesado quanto um carro popular, com chifres, pelagem grossa e um olhar que diz: sai da frente. Fica comigo, você vai conhecer os maiores bovinos selvagens do planeta, bisão. O bisão norte-americano pesa quase 1.000 quilos. É o mesmo peso de um carro pequeno, só que esse carro tem chifres e zero paciência para quem chegar perto. Aquela corcova enorme sobre os ombros, puro músculo. Com ela, o bisão usa a cabeça como uma pá, empurrando neve para achar grama escondida embaixo. No inverno, essa força é literalmente a diferença entre viver e morrer de fome. O dia a dia é simples: caminhar, pastar, descansar, seguir o rebanho. A pelagem grossa funciona como jaqueta embutida, neve acumula nas costas enquanto ele continua pastando tranquilo. E não se engana pelo tamanho, o bisão corre muito mais rápido que qualquer humano. A parte triste: a caça predatória reduziu dezenas de milhões de animais a apenas algumas centenas, mas graças à conservação eles voltaram. Hoje o bisão ronda terras protegidas de novo, imponente e impossível de ignorar. Espera, antes de continuar, os próximos animais dessa lista são ainda mais absurdos que o bisão, mas só vai ver se você estiver inscrito. Inscreve aí e deixa o like e segue o fio Gaur. Agora, você sabia que existe um bovino selvagem tão musculoso que parece que a natureza ligou o modo força máxima sem querer? Conhece o gaur? Se o bisão é o gigante da América do Norte, o gaur é o peso pesado dos gigantes. Encontrado nas florestas da Índia e do Sudeste Asiático, ele é a maior espécie de gado selvagem do mundo. Um macho adulto pode passar de 1 tonelada, com um corpo escuro, patas de cor clara e chifres que abrem um sorriso enorme na cara de quem vê. Mas aqui está o pulo do gato. O gaur não é agressivo por padrão. Ele prefere pastar quietinho, se alimentando de gramíneas, folhas e frutas, se movendo por florestas e capoeiras de bambu. Os grupos familiares são liderados por fêmeas experientes e os filhotes ficam protegidos no centro do rebanho. Uma estratégia simples e altamente eficiente. Até os tigres pensam 2 vezes antes de atacar um gaur adulto saudável. É intimidação pura, sem precisar fazer barulho. Infelizmente, perda de habitat e doenças transmitidas pelo gado doméstico ameaçam esse gigante silencioso das florestas asiáticas. Yaqui selvagem. O planalto tibetano não é para qualquer um. O ar é ralo, o frio é brutal e a paisagem parece não ter fim. Mas o Yaqui selvagem está completamente em casa nesse cenário extremo e parece até gostar. À primeira vista parece uma criatura saída de outro tempo. O pelo longo quase arrasta no chão, funcionando como um casacão natural contra os ventos gelados. Embaixo de toda aquela pelagem tem um peito largo e pulmões poderosos, especialmente adaptados para altitudes que deixariam qualquer outro animal sem fôlego em minutos. Os iaques passam o dia pastando em gramíneas resistentes e cruzando planícies imensas. As fêmeas e filhotes andam em rebanhos, enquanto os machos mais velhos preferem a vida solitária, porque quando você é desse tamanho, não precisa muito de companhia. Para um bicho tão grande, ele se move pelo terreno acidentado com uma confiança que impressiona. Mas até aqui a sobrevivência não é garantida. Nevascas podem soterrar toda a comida e a caça reduziu as populações em várias regiões. Forte, paciente e perfeitamente adaptado à vida acima das nuvens, o iaque selvagem é o verdadeiro senhor do planalto gelado. Boi almiscarado. O boi almiscarado parece ter saído direto da era do gelo. E de certa forma, saiu mesmo. Esse mamífero ártico ancestral sobreviveu por milhares de anos em condições que colocariam qualquer grande animal no limite. O pelo externo longo quase toca o chão e embaixo tem uma subpelagem densa chamada kiviut, considerada uma das fibras naturais mais quentes do mundo. É como usar 2 jaquetas ao mesmo tempo, mas a natureza costurou direto no corpo do animal. Os bois almiscarados vivem na tundra ártica, onde os invernos são longos, escuros e absurdamente frios. Eles sobrevivem se alimentando de gramíneas, musgos e pequenas plantas escondidas embaixo da neve. Basicamente um buffet congelado que poucos animais teriam paciência para procurar. Mas o comportamento mais impressionante aparece quando os lobos atacam. Em vez de sair correndo em debandada, que seria o instinto de muitos animais, os adultos formam um círculo fechado com os filhotes protegidos no centro e os chifres todos apontados para fora, uma fortaleza viva, uma estratégia coletiva que funciona há milênios e que até hoje deixa os predadores sem resposta. Antigo, cooperativo e absurdamente resistente, o boi almiscarado prova que às vezes sobreviver é questão de não sair do lugar.
Búfalo do Cabo. O búfalo do cabo tem uma reputação que até os leões respeitam. À primeira vista parece só mais um bovino pastando, mas aí você nota os chifres fundidos no topo da cabeça formando um escudo sólido chamado boss, e muda completamente de ideia. Pesados, musculosos e famosos pela teimosia, os búfalos vivem nas savanas, zonas úmidas e florestas da África, sempre perto da água. Grandes rebanhos passam o dia pastando, descansando e se movendo juntos. O que torna o búfalo do cabo especialmente impressionante é a lealdade. Se um membro do rebanho é atacado, os outros podem virar e contra-atacar. Essa solidariedade pode transformar uma caçada de leão em um dia muito ruim para o predador. Seca, doenças e predadores são desafios constantes, mas os búfalos continuam prosperando em grande parte da África, ousados, resistentes e extremamente difíceis de intimidar. Búfalo d'água, selvagem. Imagina cruzar um touro com um gigante que adora lama. O resultado seria o búfalo d'água selvagem. Esse animal enorme vive nas zonas úmidas do sul e sudeste asiático. O corpo é imenso e os chifres podem se estender mais de 2 metros de ponta a ponta. Mas mesmo com toda essa imponência, grande parte do dia dele gira em torno de uma coisa muito simples: lama. O búfalo d'água adora se rolar em pântanos e lagoas. A lama refresca e protege contra insetos. Eles se alimentam de gramíneas e plantas aquáticas e são nadadores excelentes, surpreendentemente graciosos para um animal tão grande. Infelizmente, as populações selvagens caíram muito com o desaparecimento das zonas úmidas e a cruza com búfalos domésticos. Enorme, tranquilo e completamente em casa na lama. O búfalo d'água é um dos animais mais impressionantes da Ásia, Banteng. O banteng pode ser um dos membros mais elegantes de toda a família dos bovinos. O corpo esguio, a pelagem rica em tons avermelhados e as patas brancas dão a ele uma aparência refinada, quase como se ele soubesse exatamente o efeito que causa. Mas por baixo desse visual gracioso existe um sobrevivente forte e adaptável. Os bantengs vivem em florestas e matas abertas do sudeste asiático, se alimentando de gramíneas, brotos e frutas caídas. Eles costumam ser mais ativos nos horários mais frescos do dia, de manhã cedo e no final da tarde, evitando o calor intenso da floresta tropical. As fêmeas e os jovens andam em grupo, se protegendo mutuamente. Já os machos adultos costumam ficar sozinhos por longos períodos, aparecendo apenas na época de reprodução. Apesar de parecerem mais delicados comparados aos outros gigantes dessa lista, os bantengs são surpreendentemente resistentes. Infelizmente, a caça ilegal e a perda de habitat causaram quedas sérias nas populações ao longo dos anos. Gracioso, alerta e silenciosamente resiliente, o banteng prova que força nem sempre precisa parecer intimidadora. Anua. E por último, o favorito de quem ama o inusitado, o anua, o búfalo que parece ter encolhido na lavagem. Chamado de búfalo anão, ele é a menor espécie de bovino selvagem do mundo, mas não deixa o tamanho enganar. É exatamente esse porte compacto que garante a sobrevivência dele. O corpo pequeno permite se mover pela vegetação densa da floresta com uma facilidade que um animal maior jamais teria. O anua vive apenas na ilha indonésia de Sulawesi, onde a floresta tropical cobre grande parte do território. Diferente de quase todos os bovinos dessa lista, ele é solitário, sem rebanho, sem companhia, só ele e a floresta. Passa o dia se alimentando discretamente de folhas, frutas e samambaias, sempre evitando chamar atenção. É tão tímido que mesmo pessoas que moram na ilha há anos podem nunca ter visto um de perto. Perda de habitat e caça tornaram o anoa cada vez mais raro e difícil de encontrar. Pequeno, secreto e perfeitamente adaptado à vida na ilha, o anoa é, sem dúvida, um dos bovinos selvagens mais únicos e fascinantes do mundo. Se você chegou até aqui, deixa o like. Leva 2 segundos e ajuda muito. Se inscreve e ativa o sininho. No próximo vídeo, animais que parecem saídos de um pesadelo, mas existem de verdade. Você vai querer assistir com a luz acesa.